E aí, meus amigos, vamos começar mais uma etapa aqui, mais um vídeo de estudos no contexto de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no Setup JJ. Essas são minhas redes sociais para quem se interessar em seguir. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores nem comercializo análises. Trata-se apenas das minhas visões pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita. Essa é a tela do Setup JJ, no qual a gente sempre busca interpretar o como, quando, onde e o porquê dos movimentos de mercado, com o objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. Esse é o slogan do Setup JJ, meus amigos, o nosso relógio suíço. Grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do Setup. Nós estamos aqui em mais de 150 vídeos já. Temos vídeos específicos aqui falando sobre cada indicador desses, do porquê que ele está no Setup, tá? Do porquê das calibragens, do desenvolvimento de cada um, da explicação relativamente profunda de cada indicador desses. E a gente precisa sempre lembrar que a principal peça de qualquer Setup somos nós mesmos, tá bom? Muito cuidado com vocês, muito cuidado com suas raízes, muita disciplina, né? A gente fala do tripé da disciplina técnica, da disciplina física e da disciplina emocional. É muito importante, tá bom? Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci. Fibonacci é a técnica criada pelo chefe, pelo Marco Aurélio Rossi, né? E eu sempre tenho deixado aqui essa tela disponível com os prováveis caminhos do Fibonacci, tá? Para quem quiser tirar um print aí e guardar. Vamos lá para estudos então de Vale SA, né? Primeiramente vamos trazer alguns dados, né? Vale SA é uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logísticas do Brasil. Para vocês terem ideia, pessoal, dizem que Vale consome quase 25% de toda a energia elétrica produzida no Brasil, tá? É uma das maiores empresas de mineração do mundo e também a maior produtora de minério de ferro, pelotas e de níquel do mundo. A empresa também produz manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caolina, alumina e alumínio. No setor de energia elétrica, a empresa participa em consórcios e atualmente opera 9 usinas hidrelétricas no Brasil, no Canadá e na Indonésia. Em 2018, a empresa chegou a ser a 33ª maior empresa do mundo, de acordo com o Financial Times de 2008, e a maior do Brasil em volume de exportações. Em 2009, a marca e o nome fantasia da empresa deixaram de ser Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, e passaram a ser apenas Vale SA, nome pelo qual sempre foi conhecida em todas as bolsas de valores, tá? Então, a razão social Vale SA, nome anterior Companhia Vale do Rio Doce, de 1942 a 2007, é uma empresa, uma sociedade anônima de capital aberto. O slogan dela, para um mundo com novos valores, Vale. Tem ações na B3, na Bolsa de Nova York e na Latbex europeia. Atividade, mineração, logística, energia e siderurgia. É uma sociedade anônima, foi fundada em 1942 na cidade de Itabira, Minas Gerais, tem 81 anos de atividade, ou seja, Vale é uma empresa mais antiga ainda do que a Petrobras, né? Lembrando que Petrobras vai fazer 70 anos esse ano, né? É de 1953, tá bom? Vale tem 11 anos a mais do que Petrobras. O fundador foi o governo federal brasileiro na época de Getúlio Vargas, tá? Com sede na cidade do Rio de Janeiro, atua no mundo inteiro. O atual presidente Eduardo Bartolomeu e o CFO, né, o diretor financeiro Luciano Ciani, tá? É uma empresa que, com dados de 2021, emprega 213 mil empregados, sendo 72 no Brasil, tá? E terceirizados
141 mil, tá, empregados. Ela é uma empresa muito grande, né, pessoal? Todos sabem, é uma das blue chips brasileiras, das principais, né? Vamos trazer mais alguns dados aqui. Eu acho que todos já estão familiarizados com esse site, né? Fundamentos, tá? Aqui está o ticker para quem quiser olhar outras empresas. É só digitar aqui, né? Que você traz a empresa que você quiser, tá bom? E vale a pena pela facilidade, né? Ela traz muitos dados atualizados aqui que são bem interessantes para ver de forma rápida e tudo, fazer uma leitura, um estudo rápido, né? Preliminar, vale a pena, tá bom? Vale 3, né? Ações ordinárias nominativas, novo mercado, né? É uma empresa do setor de mineração, subsetor minerais metálicos, tá? A cotação dela, a última cotação, né? Agora da sexta-feira, dia 30 de junho de 2023, fechou em R$ 64,22, tá? A mínima dos últimos 52 meses, ou seja, do último ano, é R$ 61,44. A gente está bem próximo da mínima dos últimos 12 meses, né? Das últimas 52 semanas. E a máxima, R$ 95,89, tá? O volume médio do ativo na bolsa é de 2 bilhões de reais, tá? O valor de mercado dela é 291 bilhões de reais. Esse valor da firma eu já expliquei, né, que eu não uso ele, para mim ele não funciona para nada, para mim, tá bom? É a forma que eu trabalho. Pode servir para outra pessoa, mas para mim isso aqui não vale, não serve, tá? O último balanço processado foi fechado no dia 31 de março de 2023, ou seja, o primeiro trimestre, né, de 2023, e o número de ações, 4 bilhões e meio de ações em circulação aí, tá? Em negociação nas bolsas, tá? Vendo aqui para os dados, né, os indicadores fundamentalistas, ó, a gente vê a variação, né? Agora na sexta-feira ela fechou com uma queda de 1,97%. No mês, ela teve uma alta de 0,64%. Nos últimos 30 dias, é uma queda de 0,09%. Nos últimos 12 meses, 9,89% de queda. No ano de 2023, ela está caindo 26,16%. Em 2022, ela teve uma alta de 24,45%. Em 2021, uma alta de 4,73%. Em 2020, que foi o ano da pandemia, foi um ano muito bom para a Vale, 70,47% de alta. 2019, 6,85% de alta. E 2018, 26,49% de alta, tá? A relação preço-lucro da companhia é muito boa, ó, tá vendo? 3,54%, ou seja, em 3 anos e meio, mais ou menos, ela... tem lucros que cobrem, né, o valor da ação no mercado, tá bom? Nós temos vários outros ativos aqui, tá bom? Preço ativo, preço capital de giro, preço ativo circulante, dividend yield, ó, né? Crescimento de receita, lucro prejuízo acumulado, tá? Ó, o VPA aqui, né? Valor por ação, ó, né? Isso aqui é interessante, tá bom, meus amigos? Ó, 41,79. E a ação tá valendo, olha só, R$64, tá vendo? Ó? Né? Ou seja, aqui, ó, é o valor do patrimônio, né? O patrimônio líquido por ação, dividido pelo número total de ações, ou seja, é 41,79, tá? E a ação está sendo negociada a R$64, tá bom? É um dado importante esse valor por ação, tá? Margem bruta, margem EBIT, margem líquida, ó, ROIC, ROI, né? Giro de ativo, ó, dívida bruta pelo patrimônio, é baixa, né? Não é empresa endividada, liquidez corrente, os dados do balanço patrimonial, ó, fechados no primeiro trimestre, né, de 2023, ó, valor da companhia 444 bilhões de reais, disponibilidades 24 bilhões, ativos circulantes 73,7 bilhões de reais, né? A dívida bruta 65
e 900 bilhões, 75 bilhões e 900 milhões, né? Dívida líquida 41 bilhões e o patrimônio líquido 109 bilhões, 189 bilhões, me perdoem, né? Os dados das DREs, né, da demonstração de resultados do exercício, nos últimos 12 meses, ó, receita líquida de 213 bilhões de reais, EBIT 85 bilhões de reais e o lucro líquido 82 bilhões de reais, né? Um lucro alto, né? Últimos 3 meses, ó, ou seja, o primeiro trimestre de 2023, ela teve uma receita líquida de 43 bilhões de reais, o EBIT de 17 bilhões de reais e o lucro líquido de 9 bilhões e meio de reais, tá? Todos sabem, meus amigos, que Vale é uma blue chip muito importante do mercado brasileiro, né? Ela teve os problemas dela com o negócio dos problemas ambientais, né? Das barragens de Brumadinho, né? E de Mariana, tá? Que inclusive tem essa marca lá no meio, a BHP Billiton, né? Na questão de Mariana, tá? Que inclusive essa marca está em recuperação judicial, tá? E com relação a Brumadinho, a questão é na Vale em si. A gente sabe que uma hora ou outra, não sei, mas a gente imagina que vai vir alguma questão de indenização bilionária aí, tá bom? Porém, mesmo assim, Vale é uma boa empresa, é uma empresa de lucratividade perene, tá? Na semana passada, na análise de Vale, eu falei que não lembrava da última vez que tinha dado prejuízo, e talvez, eu depois vou procurar isso e trazer em um vídeo futuro de análise, que talvez ela tenha dado prejuízo na fase do acidente de Brumadinho, tá? Eu vou procurar dados aí na internet e tudo, no RI lá da Vale, para trazer isso para nossa análise, porque aqui a gente está analisando o contexto, conforme falado, né? E é importante a gente saber isso, tá? Mas se ela deu prejuízo foi nessa fase de Brumadinho aí. Fora isso, é uma empresa extremamente lucrativa, tá? É uma empresa para se carregar, né? E ela está caindo aí, ficando cada vez mais barata, tá? Nesse momento agora. Vamos agora então dar uma olhada aqui, né? No gráfico mensal de Vale, né? A gente vê aqui, pessoal, toda a história dos últimos 20 anos, né, da empresa, de Vale, como ela reagiu à crise do subprime, tá? Aqui foi a queda da Dilma, né? Aqui a entrada de Temer, Bolsonaro depois, crise da pandemia, tá vendo? A gente está aqui nesse ponto desse topo triplo, no qual a gente tem mostrado toda semana, né? Esse topo triplo aqui é o topo histórico do ativo, né? O maior valor que ele alcançou até hoje, e vem caindo, tá bom? Vem caindo, sendo que está nesse 23, na região, né, do 23 desse Fibonacci aqui, conforme mostrado na semana passada, tá bom? A gente vê aqui, ó, já a média móvel exponencial de 200, a 200 ainda apontada para cima, porém, ó, a média de 9 e 27 cada vez chegando mais perto uma da outra, as duas apontadas para baixo. O MACD ainda é comprador, mas bem minguante. A gente vê que a banda de Bollinger abriu aqui para baixo, ó, tá vendo? Né? A gente lembra, né, e é importante, eu vou escrever aqui, é uma empresa muito suscetível a variação, né, do minério de ferro, principalmente do mercado de Dalian, tá? Na China, que é o atual principal mercado mundial de minério de ferro. A gente sempre acompanha lá no Twitter, mesmo diariamente a gente tem publicado lá o fechamento do minério de ferro. Não quer dizer que vai igual, a gente vai ver o gráfico comparativo aí, a gente vai ver que não é sempre que é igual, né? A gente vê aqui, ó, que o volume, né, voltou a subir aqui acima da média de 20, ó, tá vendo? Vendedor, tá vendo? O JJ Index ainda está comprador, com o PVT chegando, né, perto da média, ó, de 50, tá vendo? Ele está flat aqui, mas a média está para cima, né? E a gente vê que o CCI já deu venda e deu uma segurada aqui, uma mainada aqui na linha do zero, né? Indo para o gráfico semanal de Vale, né?
A gente vê aqui, ó, mais claramente o triplo topo, né, o topo triplo, né? E a gente vê essa queda aqui que começa a romper a média de 200 aqui, tá vendo, ó? Olha o candle aí, um martelinho aí na média de 200, tá vendo? A banda de Bollinger aberta para baixo, ó, tá vendo? A duzentona flat, a média de 9,27 apontadas para baixo com MACD 18 vendedor e crescente, banda de Bollinger, como eu falei, aberta para baixo, ó, dando volatilidade para esse movimento de queda. O volume deu uma quedinha aqui nesse final do período. JJ Index ainda não decidiu se vira mesmo para venda, né? Sendo que o CCI já está vendido há um bom tempo, tá? Porém o PVT aqui no JJ Index ainda está colado na média de 50, né? Na média móvel aritmética de 50. Tá bom? Foi deixado esse gap aqui para trás, né? A gente tem comentado, né, pessoal, e principalmente no gráfico diário lá e no 60 minutos, vocês vão ver a quantidade de gaps, né, que tem ficado aqui na Vale, né? Indo aqui para o gráfico diário de Vale, ó, a gente vê o topo, né, o terceiro topo aqui, que é o topo histórico do ativo, né? E agora o preço está aqui, né? A gente vê que foi formada aqui uma linha de tendência de queda muito clara, né? Com esse topo aqui agora, depois dessa correção, a ser rompido. Vamos ver se vai ser rompido mesmo. Lembrando que a gente está aqui nesse nível aqui, né, do 23 do Fibonacci rompendo para baixo. E aqui temos uma linha de tendência, ó, tá vendo? Passando aqui também para sendo rompida, né? Vemos que o volume cresceu, o volume vendedor, tá vendo? Temos a média de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também, móveis exponenciais também apontadas para baixo, com a MACD 18, ó, vendedor e crescente. A banda de Bollinger começando a querer abrir aqui para baixo também, para dar volatilidade de queda. JJ Index vendido, ó, com PVT abaixo, virado para baixo. E C6 50 também vendido, que já rompeu aqui, já começou a romper a linha do menos 100, né, do C6 50, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos de Vale, ó, a gente vê, como falado, né, a quantidade de gaps, né? É muito gap, né? É muito gap mesmo que o ativo tem deixado. E isso já tem algum tempo, tá? Essa questão. Vemos a linha de tendência de queda, né? Bem clara. Média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também apontadas para baixo, ó. MACD vendedor e crescente. Bandas de Bollinger abertas para baixo aqui, dando volatilidade. Não com muita força, mas está aberta para baixo, ó. Rompemos esse nível aqui do Fibonacci, ó, meus amigos. Né, o 23 já, né, já foi rompido aqui, né, fica mais claro olhando aqui, né? E também rompemos esse 23 do Fibonacci em branco aqui, tá vendo, ó? Né? Esse aqui é um nível de 23 de Fibonacci, tá? Essa linha branca aqui, ó, né? É um 23 de Fibonacci que já foi rompido e olha o topo, o fundo anterior, ó. Foi rompido também, deixando esse candlezinho aqui no final, né? Vemos a questão do volume, né? JJ Index vendedor, ó, tá vendo? Já com PVT colando na banda de Bollinger, quem sabe aqui dá uma regressão à média, né? Dá uma sobrevenda. E o C6 50 também rompeu o menos 100 para baixo, ó. Sendo que a linha de 200, que é a linha do sobrevenda, está um pouquinho aqui ainda abaixo, tá vendo? Então, olhando o contexto do Triple Screen, meus amigos, ó, a gente vê cada vez mais essa média móvel exponencial de 200 aqui no semanal sendo ameaçada de rompimento, né? A gente viu que o rompimento já começou, o candle já está abaixo, né? Vamos ver se isso segura ou se é um pullback, né? Mas começa, né? A gente semana a semana vê Vale caindo um pouquinho mais cada vez, né? Mesmo, inclusive, com o minério de ferro às vezes se recuperando, né? No gráfico aqui de 60 minutos já é mais claro, né? O preço já está abaixo da média de 200 e a média de 200 também virada para baixo, e nos 60 minutos também, ó, né? O preço já abaixo, rompendo o topo fundo anterior, ó. JJ Index vendido, tanto no diário quanto no 60 minutos, né? E C650 também, né?
a gente vê que o ativo, mesmo com alguma recuperação que a gente vai ver aqui no gráfico de comparativo, né? Mesmo com alguma recuperação do minério de ferro, o ativo tem caído, a linha de tendência de queda continua nele, né? Vamos lá para os gráficos comparativos, então. Esse aqui é o gráfico comparativo de 15 minutos, tá? No qual a gente compara percentualmente aqui os últimos 10 dias mais ou menos. Aqui é a linha zero do ativo, tá? Quem está acima é porque subiu, quem está abaixo é porque caiu. E quem está acima é o dólar, né? O dólar subiu 0,28%, tá? A gente vê aqui, ó, que o minério de ferro caiu, tá? Ele vinha aqui, ó, em cima com alta, tá vendo? E caiu aqui a partir do dia 30, né? Da sexta-feira agora, tá vendo? Passado, o último dia do mês de junho, o minério de ferro caiu 1,38%, tá? O Ibov está com uma queda nesses 10 dias acumulada aqui de 1,56%. A ADR da Vale nos Estados Unidos está com uma queda de 3,59%. O IMAT, né, que é o índice de materiais básicos, ó, que é o grupo, né, da Vale, tá, onde fazem parte também os Minas, Gerdau, CSN, entre outras, tá? O IMAT está com uma queda de 4,15%. As ações da Vale com uma queda de 4,51%. E Petronilda, né, a Petrobras caiu mais do que a Vale ainda, caiu 5,23%, tá? Se a gente vê, ó, tem de certa forma, claro, a Petrobras tem queda, a Vale também tem queda, mas tem uma virada de uma forçada de queda a partir do dia 28 aqui, ó. Tá vendo? Né? A partir do dia 28 tem umas quedas aqui mais fortes nas ações, né? Nessas blue chips, tá? Sendo que o Ibov também está em queda. Ele tentou dar uma recuperada aqui, ó, né? No dia 29, mas voltou a cair de novo na sexta-feira, dia 30, tá? Indo para o gráfico comparativo aqui de 60 minutos, ó, a gente vê a comparação percentual dos últimos 40 dias, mais ou menos. Aqui está a linha zero, ó. Então quem está acima está subindo, quem está abaixo é porque está caindo. A maior alta aqui do período dos últimos 40 dias é de Petrobras, né, com uma alta acumulada de 22,63%, sendo que nós mostramos lá na análise de Petrobras que ela rompeu o fundo anterior aqui, né, o que já traz uma tensão maior, tá bom? Ibov está com uma alta acumulada de 6,75% e o minério de ferro está com uma alta acumulada de 3,42%, tá? A maior queda aqui dos ativos analisados são as ações da Vale com 5,63%. O dólar caiu 3,25%. As ADRs de Vale caíram 2,19%. E o índice de materiais básicos caiu 1,60%, 1,6%. Tá? Indo para o gráfico aqui diário, tá, meus amigos, comparativo, ó, onde a gente tem a comparação percentual dos últimos 12 meses, né, mais ou menos. Aqui está a linha zero, tá? Quem está acima é porque subiu, quem está abaixo é porque caiu. O ativo que mais caiu aqui nos últimos 12 meses foi o dólar, que caiu 7,9%, tá? E o minério de ferro caiu 3,92%. Vale caiu 0,75% nesses últimos 12 meses. E a Vale na Bolsa de Nova York caiu 0,3%, né? O índice de materiais básicos subiu 5,13%. O Ibov subiu 15,1%. E Petronilda, né, Petrobras, subiu 42,16%, tá? A gente vê que tem ativos que têm suas altas, né, e outros às vezes estão caindo. Por isso que essa questão de comparação, né, de benchmarking é importante fazer, tá, meus amigos? Para vocês escolherem, para vocês saberem quanto, às vezes, ou a sua posição está em comparação com outras. Inclusive até para quem sabe planejar um long short, né? Eu estou devendo de fazer um vídeo de long short aqui, tá? Mas se vocês irem lá no canal do Caco Maia, vocês vão ver vídeos lá de muito conhecimento e generosidade disponíveis lá, tá? Vale a pena dar uma olhada lá, tá? E que vocês vão aprender muita coisa lá, muita coisa boa, tá?
Indo para o gráfico aqui comparativo semanal, ó, onde a gente observa aqui a variação percentual dos últimos 4 anos, mais ou menos. Aqui está a linha 0, né? Quem está acima é porque subiu, quem está abaixo, que não foi nenhuma, é porque caiu. Ou seja, nenhum ativo caiu nesse período dos últimos 4 anos. Petrobras é o ativo com a maior alta acumulada, com 178,54%. Vale, que tem devolvido, é a segunda maior alta, com 96,95% de alta. O índice de materiais básicos está com 57% de alta. Dólar com 29% de alta. Minérios de ferro, 25% de alta. Ibov, 23% de alta. E as ações da Vale na Bolsa de Nova York com 8,84% de alta, né? A gente vê que tem um descolamento aqui razoável, né? Bem grande, das ações da Vale no Brasil e das ações da Vale nos Estados Unidos, tá? Do mesmo jeito que a gente viu a comparação das ações da Petrobras com as ações da Petrobras nos Estados Unidos, Vale também a gente vê que geralmente o mercado brasileiro tem uma maior variação do que as ações lá na Bolsa de Valores de Nova York, tá? Que são cotadas em dólar. E então a gente tem que fazer, claro, que uma conversão em dólar para fazer esse ganho de valorização do ativo em si, menos a perda na banda cambial, né? Na questão cambial. Porém, todos os dois, mesmo assim, valeram a pena comprar as ações em reais, tanto Vale quanto Petrobras, do que a comparação, né, desse momento aqui de variação das ADRs das duas, tá? Tanto de Vale quanto de Petrobras. E aqui vamos para o gráfico comparativo mensal, né? Onde a gente está comparando os últimos 20 anos mais ou menos aqui de variação. Aqui é a linha 0, tá? Quem está acima é porque subiu e quem está abaixo, que não foi nenhum dos ativos, é porque caiu. A maior variação positiva, apesar da devolução aqui, ainda é Vale com 2.039% de alta, seguida de Petrobras com uma alta de 1.354%, Ibov com uma alta de 458%, a ADR de Vale nos Estados Unidos, né? American Depositary Receipt, tá? Com uma alta de 198%, o dólar uma alta de 177%, o índice de materiais básicos uma alta de 156%, e o minério de ferro com uma alta de 18%. A gente observa aqui, pessoal, o descolamento, né, da ação, do valor da ação de Vale no Brasil, né, para a ADR, tá, que é bem grande. O descolamento de Vale, da ação da Vale no Brasil para o índice de materiais básicos, ou seja, a média do índice de materiais básicos, ou seja, Vale subiu muito mais nesses últimos 20 anos do que o próprio setor dela dentro do Brasil, né? Que comporta, como eu já falei, CSN, Gerdau, Usiminas, entre outras empresas do setor de siderurgia, de metais, né? De mineração e etc. E também Vale deu um descolamento muito grande também em relação ao próprio minério de ferro, né? Isso é importante observar e ressaltar, tá bom? De análise que nós temos é isso hoje, tá bom, meus amigos? Você sempre pode aprender com a história, porque a natureza humana não muda e não há muito de novo no mercado como a maioria das pessoas acreditam. William J. O'Neill. É isso aí, meus amigos. Muito do mercado a gente sabe que é o comportamento humano, né? E o tempo passa e parece que a questão da onda, dos ciclos e etc. no mercado, falando de psicologia de multidões e etc., né? Muda muito pouco ou não muda mesmo, tá? É muito importante o trader ter cultura gráfica, ou seja, não ficar preso a uma só caixinha. Tem que ter recursos de conhecimento e preparo para tomar decisões em todos os momentos. Momentos esses que são muito diferentes entre si. É isso aí, meus amigos. A gente sabe que temos padrões gráficos, que temos isso, que temos aquilo, porém a gente sempre lembra aqui da flexibilidade, que as coisas acontecem na vida real, não como o livro bonitinho que bate naquela linha lá. Vocês lembram aqui que eu sempre falo de região, né, dos níveis, rompimentos e etc.
falo muito de região, tá? Então o mercado tem essa questão, né? E a gente precisa ter realmente cultura, não só gráfica, cultura de mercado também, como eu sempre falo, e tudo para que a gente tenha reconhecimento, para que a gente tenha recurso sim de conhecimento para tomar as melhores decisões, tá bom? A pessoa que se acredita capaz de realizar, sempre acha como realizar. David Joseph Schwartz, A Mágica de Pensar Grande. É isso aí. A gente precisa acreditar para realizar algo, gente. Se a gente já começa a coisa derrotado, achando que não vai dar certo, é que não vai dar certo mesmo, né? A gente precisa acreditar. É preciso muita audácia e muita cautela para ganhar muito dinheiro. E quando você acumula muito dinheiro, é preciso 10 vezes mais inteligência para não perdê-lo. Nathan Mayer Rothschild, ou Rothschild, né? É isso aí, né? Ganhar dinheiro não é fácil, mas para manter ele é bem mais difícil ainda. Por isso que eu comento com muita gente aí às vezes que fala: eu não ganho porque eu tenho pouco dinheiro. E sempre eu pergunto: o que te faz acreditar, se você não está conseguindo administrar R$1.000, R$10.000, que você vai ser capaz de administrar 1 milhão? Tá? Então muitas vezes a gente tem que agradecer de estar começando pequenininho, justamente para saber administrar o pouco. É o certo, meus amigos, a gente aprender a administrar o pouco para a gente chegar lá quando tiver muito e não perder tudo, tá? O mercado pode ser uma mãe ou uma megera. Não exige diploma, conhecimento técnico nem nada, apenas dinheiro. E é fácil abrir uma conta na corretora e já estar no jogo jogando. Mas só se torna uma mãe para quem tem preparo. E isso leva suor e tempo. É isso aí, meus amigos. Não pulem etapas, não procurem achar que existe aquela ponte no seu que lá, ou a questão do segredo mágico, não. Tá? Tudo aqui, meus amigos, se concentra em raízes. Tá? Se concentra em raízes. Cuidado, não caia em enganações de ninguém, falando que tem a fórmula mágica. Olha, quem está vendendo alguma fórmula mágica é porque essa fórmula mágica não serve nem para ele mesmo. Tá? E assim a gente adquire sim o sucesso consistente, tá? Com raízes, tá? Com boas raízes. Então, cultivem suas raízes, tá bom? Isso aqui é para sempre, é todo dia, né? O ganhador, o vencedor tem que ser curioso, ele precisa ter imersão na coisa, precisa de dedicação, e isso é para a vida inteira, tá? Isso é para o tempo todo. Boas raízes, né? Boas raízes, tá? Quem tem boas raízes, ó, né? Vai conquistar sim bons frutos, boas folhas, bons galhos, né? Aquele pedacinho que quase ninguém está olhando. O sucesso consistente, tá bom? Isso é conquista da vida inteira, não existe um ponto de chegada, né? É um caminho da vida inteira. A gente precisa sempre estar regando a plantinha, cuidando das nossas raízes, tá bom? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Vamos em frente, meus amigos. Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter passado coisas de valores aqui para você, tá bom? De valores mesmo. De valores profundos que transformem a vida de cada um, tá? Em algum detalhe, em alguma coisa. Esse é o objetivo de eu estar gastando meu tempo, né? Para preparar todos esses vídeos aqui e disponibilizar, tá? É que alguém, espero que muitos, né, transformem suas vidas a partir de algum detalhe que eu tenha conseguido passar aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Água, fura pedra. Os